Muita gente não pensa nisso, mas algumas divisões da polícia são responsáveis por estabelecerem a hora da morte de uma pessoa, sobretudo quando são casos de homicídio. As evidências colhidas na cena do crime, testemunhas e principalmente o estado do corpo podem ajudar até mesmo a identificar o autor do crime. Embora pareça mórbido, o estudo dos eventos que sucedem à morte é extremamente interessante. Apesar de não seguir uma regra, cerca de 27 acontecimentos costumam acompanhar um corpo pós-morte. No instante da morte, o primeiro órgão que geralmente para é o coração. Logo em seguida, a pele fica rígida e adquire uma cor acinzentada. Todos os músculos se relaxam, a bexiga e os intestinos se esvaziam. A maioria dos órgãos internos são desprovidos de micróbios quando estão vivos. Pouco depois da morte, no entanto, o sistema imunológico para de funcionar, deixando que eles se espalhem livremente por todo o corpo. Isso geralmente começa no intestino, na junção do intestino grosso e delgado, e então os músculos adjacentes, de dentro para fora, usando o coquetel químico que vaza células danificadas como fonte de alimentação. A temperatura corporal cai normalmente 0,83 graus Celsius por hora, a não ser que tenha fatores externos que o impeçam. O fígado é o órgão que se mantém quente durante mais tempo, pelo qual se costuma medir sua temperatura para estabelecer o momento da morte. Há alguns anos, uma pesquisa nos fez repensar um pouco mais sobre o processo inicial da morte. Ao longo de 4 anos, especialistas da Universidade de Southampton, na Inglaterra, examinaram mais de 2.000 pessoas que sofreram paradas cardíacas e chegaram à conclusão que a consciência humana permanece por ao menos 3 minutos após o óbito biológico. Durante esse meio tempo, pacientes conseguiram testemunhar e lembrar depois de eventos como saída do corpo e movimentos ao redor do quarto do hospital, durante o tempo em que eles estiveram clinicamente mortos, antes de seus corações voltarem a bater. Bom, mas seguindo o processo de transformação do corpo, após 30 minutos a pele fica meio púrpura e com aspecto ceroso. Os lábios e as unhas empalidecem pela ausência de sangue. O sangue estagna nas partes baixas do corpo, formando uma mancha de cor púrpura escura que é chamada de lividez. As mãos e os pés ficam azulados, e os olhos começam a afundar para o interior do crânio. 4 horas mais tarde, começa um processo chamado rigor mortis, que é a rigidez do corpo que ocorre devido ao endurecimento muscular. Ocorre também um enrijecimento da pele e o estancamento de sangue contínuo. O rigor mortis então começa a esticar os músculos durante cerca de 24 horas, depois das quais o corpo recuperará o seu estado relaxado. Após cerca de 12 horas, o corpo alcança o estado de rigor mortis total. Somente após cerca de 24 horas, o corpo adquire a temperatura do ambiente que lhe rodeia. Só então os espermatozoides morrem nos homens. A cabeça e o pescoço adquirem uma cor verde azulado. Essa mesma cor começa a estender-se por todo o corpo. Neste momento começa um cheiro forte de carne podre e o rosto fica irreconhecível. Por falar nisso, os cabelos, pelos e unhas continuam crescendo e só param 24 horas após a morte. É que eles são feitos de queratina, uma proteína muito resistente. No caso dos cabelos e pelos, a estrutura onde os fios se desenvolvem nem percebe que a irrigação sanguínea acabou. Após 3 dias, os gases dos tecidos corporais começam a formar bolhas debaixo da pele. A totalidade do corpo começa a se inchar e crescer de forma grotesca. Este processo pode se tornar mais rápido se a vítima encontrar-se num ambiente mais quente ou na água. Os fluidos começam a gotejar por todos os orifícios corporais. Pela ação das bactérias, os órgãos desprendem-se da estrutura do corpo e literalmente desmancham. Os que se decompõem mais rápido são os pulmões, que têm tecidos finos, os intestinos, que já possuem bactérias que ajudam na digestão, e o pâncreas, cujas enzimas agem na decomposição. Um dos que mais demoram é o fígado, pois é um dos maiores órgãos do corpo humano. Já na 3ª semana após o óbito, a pele, o cabelo e as unhas estão tão soltas que podem ser retiradas facilmente. A pele se racha e arrebenta em múltiplas zonas por causa da pressão dos gases internos. A decomposição continuará até que não fique nada além de ossos, o que pode demorar mais ou menos 1 mês em climas mais quentes ou 2 meses em climas frios. Os dentes resistem por anos ou séculos, já que o esmalte dental é a substância corporal mais durável. É exatamente através da arcada dentária que os peritos conseguem identificar um corpo. E
Inicialmente, eles fazem comparações entre chapas de raio-x feitas pelo dentista do suposto falecido e chapas dos dentes do cadáver tiradas exatamente no mesmo ângulo. As imagens são sobrepostas em computador para ferir semelhança no formato dos dentes e eventuais trabalhos odontológicos. Quando isso não é possível, até mesmo uma foto sorrindo do falecido é usada para fazer essa comparação. Caso não se tenha a menor ideia da identidade do morto, a única informação que a arcada dentária oferece é a estimativa da sua idade. Pelo menos até os 16 anos, o método oferece considerável precisão, porque as etapas de desenvolvimento dentário, substituição de dentição de leite pela permanente e formação das raízes são aproximadamente iguais para todo mundo. Além de serem a estrutura mais resistente do corpo, capazes até de resistir à carbonização em temperaturas de até 800 graus Celsius, os dentes apresentam outra vantagem. É neles que fica preservado por mais tempo o material genético de uma ossada. Os peritos, porém, costumam deixar esse tipo de análise em segundo plano, devido ao alto custo e à dificuldade da extração do DNA dos dentes. Como você pode ver, não é só durante a vida que o corpo fala. É seguindo essas pistas que os especialistas conseguem desvendar crimes e identificar corpos desaparecidos, um trabalho que deve ser reconhecido por todos. É por isso que você deve curtir esse vídeo e indicar para os seus amigos. Informação nunca é demais. Um abraço e nos vemos em breve.